Você está no Memórias Públicas. Eu sou Simone Arnold e desde que me lembro por gente, a arte e a música eram um ar que eu respirava. E meu pai, ele era um artista de alma, daqueles que via beleza em tudo. Eu adorava sair com ele para o bosque, só nós dois, sentindo o vento das árvores e admirando as cores do mundo como se fosse uma pintura viva. Morávamos perto das montanhas majestosas Alsácia-Lorena, na França. Um paraíso que parecia eterno, mas em 1938, tudo começou a mudar. Minha mãe se tornou testemunha de Jeová, com uma fé que iluminava os olhos dela. Meu pai se batizou logo depois, e em 1941, eu, com o coração transbordando de convicção, decidi seguir o mesmo caminho. Mal sabia que isso seria o começo de um pesadelo que me consumiria por anos. E 3 semanas, só 3 semanas depois do meu batismo, o terror bateu à nossa porta. Meu pai foi preso, só por causa da nossa fé. E eu estava em casa, o coração acelerando de ansiedade, esperando ele voltar do trabalho, como sempre fazia. A campainha tocou, ecoando como um sino fúnebre. Corri para a porta, me joguei nos braços dele. Mas espere, algo estava errado. Uma voz gelada, como uma lâmina no escuro, veio atrás de mim e falou: "Hey, Hitler." Meu Deus, eu tinha abraçado um soldado da SS. O pânico me invadiu como uma onda. O sangue gelando nas veias e eles estavam ali, para levar meu pai embora, como se ele fosse um criminoso. Interrogaram minha mãe por 4 horas infernais, ameaçando, gritando, enquanto eu me encolhia no canto. Lágrimas queimavam nos meus olhos. O mundo estava desabando ao meu redor. Eles roubaram tudo. O salário dele e fecharam a nossa conta no banco. Negaram à mamãe um cartão de trabalho para ela não poder nem sonhar com um emprego. Meu pai foi jogado na prisão de Chimère e depois arrastado para o horror de Dachau e Motsengusen. E finalmente para Ebense. 4 anos. 4 anos de vazio absoluto até poder tocá-lo de novo. Cada dia sem ele era uma facada no peito, uma saudade que me sufocava, como se parte da minha alma tivesse sido arrancada e jogada no abismo. Nos 2 anos que seguiram, mamãe e eu lutamos pela sobrevivência, como animais acuados. Amigos arriscavam tudo para nos dar comida em troca de pequenos favores, mas o medo era constante. Uma sombra nos perseguia dia e noite. Ela me ensinou a tricotar, lavar e cozinhar. "Vai que algo acontece comigo, filha", ela dizia com a voz tremendo. Não sabíamos se amanhã seria o dia dela ou o meu. A cada noite eu deitava na cama imaginando o pior, o coração apertado, rezando para que o amanhecer não trouxesse mais dor. E na escola o inferno era diário. A pressão para saudar os nazistas, eles exigiam, como se fosse normal idolatrar o monstro. Mas no fundo do meu ser, eu gritava não. Como eu poderia honrar um homem como Deus? Os professores me punham de pé, na frente de todos, constrangimento queimava na minha pele, tentando me quebrar. Eu resistia, mas o preço... Uma vez, eles me bateram com fúria, socos e chutes, até eu desmaiar no chão, só porque eu recusei a ajudar na guerra deles. Expulsaram-me como lixo, eu me senti isolada, abandonada no mar de ódio e o peito explodindo de volta e tristeza. Então, veio o dia fatídico. Me obrigaram a ver 2 médicos da mente. Trancaram-me num quarto escuro, uma luz cegante no rosto, como um interrogatório de filme de terror. Pergunta atrás de pergunta, vozes exigindo nomes de outras testemunhas de Jeová, e meu coração martelava no peito. O pavor me consumia. Eu não ia trair ninguém, não ia mandar inocentes para o mesmo inferno que meu pai. E aqueles médicos eram soldados da SS disfarçados, o mal puro, palpável, me sufocando como se fosse fumaça tóxica. Aos 12 anos, eles me prenderam como uma criminosa. Mandaram-me para o reformatório de Constance, na Alemanha, para me reeducar, como uma deles. Antes de me levarem, mamãe tirou fotos nossas e nos abraçamos num adeus que rasgava minha alma. Lágrimas saíam no meu rosto sem saber se era o fim. No caminho, ela sussurrou, com voz quebrada: "Seja educada, bondosa e gentil, mesmo na injustiça. Não seja teimosa de forma errada. Não responda com raiva. Ser inabalável não é ser rebelde." Palavras que ecoavam na minha mente como um farol na escuridão. E lá dentro, o caos era absoluto. Um pesadelo vivo. Lavar, costurar e cozinhar, trabalhar na horta, derrubar árvores. Tudo em silêncio forçado, como fantasmas. Banho, somente 2 vezes por ano. Lavar o cabelo, uma só. Castigos, era sem comida ou surras que deixavam marcas na alma. Minha tarefa era limpar o quarto de uma professora cruel, incluindo as molas debaixo da cama todo santo dia. Mas eu tinha um segredo, uma bíblia pequena escondida ali nas molas, deitada de bruços no chão, sujo. Eu lia pedaços dela, sentindo uma faísca de esperança no meio do desespero. Eles estranhavam minha demora, mas era minha âncora, minha rebelião silenciosa, o fogo que me mantinha viva. E meses depois, o golpe final, eles prenderam minha mãe. Mandaram para Chimère, o mesmo abismo de meu pai, e depois o Gagnau, e a transferência para Ravensbrück. Ela adoeceu tanto que poderia ter morrido ali, sozinha, no frio. O meu coração se partia em 1000 pedaços só de imaginar, mas os alemães fugiram, e os prisioneiros no caminho foram livres.
Um milagre no meio de tanto horror. Quando a guerra acabou e mamãe veio me buscar, o rosto dela estava cortado, machucado, irreconhecível. É a sua mãe, me disseram, mas eu congelava, confusa e o peito em pânico. Ela precisou de autorização de um juiz para me levar embora. Ela me pegou pela mão e corremos de escritório em escritório, lutando como leoas. Vendo ela batalhar pela minha liberdade, algo estalou. Era ela. Eu a abracei com a força de um selvagem, chorando um rio de dor acumulada, todos os sentimentos representados dos últimos 2 anos explodindo como uma represa rompida. E dias depois, a França foi liberta, um sopro de vida ao meio ao caos. Voltamos ao nosso apartamento, mas a notícia que veio como um soco, o papai fora dado como morto. E meu mundo ruía de novo, o desespero me engolia. Mas um dia abençoado, ele apareceu, subindo as escadas devagar, fraco, surdo pelo sofrimento. Os primeiros 2 anos juntos foram uma montanha-russa de dor física e emocional, noites de pesadelos, lágrimas partilhadas. Mas com o tempo, curamos as feridas e nos reerguemos, e nos tornamos uma família de novo, mais unida e mais forte, com amor que nem o inferno pode apagar. Eu sou Pietra e eu narrei esse episódio.